Fala pessoal, tudo bem com vocês? Diego Cabral aqui mais uma vez. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Candlesticks, aquelas figurinhas que juntas na plataforma moldam o nosso gráfico para a gente poder fazer as análises e definir as nossas entradas nos ativos. Eu vou falar mais especificamente sobre alguns padrões que eu utilizo. Na verdade existem inúmeros padrões de candle para você analisar depois. Se você tiver interesse em mais alguns, vou deixar um link na descrição de um livro ali sobre candles, só sobre candles mesmo. Se você tiver interesse, eu vou falar somente sobre aqueles que eu utilizo hoje. E antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Roda a vinheta. Muito bem, pessoal, a hora que você já tem uma conta na corretora, já depositou o seu dinheiro lá, já sacou ele ou não, e você já sabe o que é um gráfico, e já aprendeu a fazer as análises para identificar as tendências e suportes e resistências, hoje nós vamos aprender sobre candles, padrões de candle, mais especificamente, padrões que indicam reversão para alta, reversão para baixa. O que são esses padrões de candle? São candles específicos que em um momento específico do gráfico mostram uma possível reversão. Ou seja, o momento que você vai entrar comprado ou vendido. Enfim, o momento que você vai dar a sua entrada na sua operação. Vamos lá então que eu vou mostrar para vocês então alguma coisa sobre os candlesticks. Sempre que você abre o gráfico, você tem aqui, se você tirar o zoom, a gente tem o gráfico. Se a gente der zoom, a gente tem aqui os nossos candlesticks, que juntos formam o nosso gráfico aqui. Agora a gente vai falar para vocês a peculiaridade de alguns detalhes de cada candle. Vamos lá então. A primeira coisa que você precisa saber é o que é um candle, né? Esse aqui a gente tem um exemplo de um candle, tá? O candle é formado por essa parte aqui, que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é o corpo do candle. Aqui em cima nós temos a máxima dele. Aqui embaixo nós temos a mínima dele, tá? E essa sobrinha que tem aqui, ó, a gente chama de pavio. Ok? E cada candle tem uma característica, sendo eles de alta ou de baixa. O candle de alta, por exemplo, geralmente ele é branco, tá? Ou então ele é verde. Vocês vão ver dependendo da configuração de cada plataforma, mas você mesmo pode configurar o seu candle na cor que você quiser. Geralmente os candles de alta são brancos ou verdes, tá? A característica de um candle de alta é a seguinte: ele abre aqui, nesse ponto aqui, e aqui é o fechamento dele. Ou seja, quando o mercado, digamos que você está trabalhando com candles de 1 minuto, ou seja, digamos que você está trabalhando com candles de 1 minuto. Então, quando der 1 minuto, ele vai abrir um novo candle. Ele abriu nesse preço aqui, aí ele trabalhou até aqui embaixo, trabalhou até aqui em cima, e quando ele fechou nesse preço. Essa é a configuração de um candle de alta. O candle de alta tem a abertura aqui, o fechamento aqui, a sua máxima, a sua mínima e os seus pavis. Não necessariamente quer dizer que ele tem que ter pavio, tá? O candle pode ser um candle, às vezes, sem pavio. Ele pode abrir na mínima e fechar na máxima. E o candle de baixa? O candle de baixa exatamente é igual, né? Do jeito contrário. O candle de baixa geralmente é preto, ou então tem o corpo vermelho. Isso vai depender, claro, da configuração de cada plataforma. E como eu já falei, vocês podem configurar a plataforma, ou a cor dos candles conforme vocês desejarem. O candle de baixo ele já trabalha da seguinte forma: aqui nós temos a abertura em cima, aqui nós temos o fechamento, nós temos a máxima, a mínima e os seus pavis. Ou seja, o mercado abriu, o candle abriu nesse preço, ele trabalhou até aqui em cima, ele trabalhou até lá embaixo, e quando ele fechou o preço, ele fechou nesse valor aqui, tá ok? Agora que nós já sabemos a característica de um corpo de um candle, nós vamos falar sobre alguns candles em especial. Eu vou falar aqui para vocês sobre padrões de candles que eu utilizo. Existem várias outras características, outros padrões que eu não utilizo, mas se vocês quiserem, depois tem a descrição ali no nosso link sobre um curso falando sobre todos os tipos de candle. Se você tiver interesse, pode acessar a descrição. A gente vai começar a falar sobre candles de alta, especificamente sobre o doji. O doji tem uma característica muito interessante. O doji em si, ele é um candle que ele abre e fecha no mesmo preço. Algumas vezes vocês vão observar no gráfico, vai ter alguns candles que parecem um doji, mas eles não são exatamente um doji. Eu considero um doji quando ele realmente fecha e abre no mesmo preço. Quando o candle abre e fecha com uma diferença mínima, às vezes de um ponto, meio ponto da abertura dele, eu não considero como doji. Eu considero doji quando ele realmente abre e fecha exatamente no mesmo preço. E aqui nós temos o doji de alta. E a principal característica do doji de alta é que o pavio de baixo dele, esse pavio aqui, ele é maior do que o pavio de cima. Como vocês podem notar, o pavio aqui é muito maior do que esse aqui. É como se fosse uma cruz, certo? Na posição correta mesmo.
Esse aqui seria o doji de alta. Depois a gente vai falar para vocês aqui na prática como é que se aplica a entrada do doji. Quando vocês irem em doji, não é em qualquer lugar que vocês vão fazer isso, depois eu vou explicar certinho como é que funciona. Outro padrão de candle de alta que eu utilizo é o harami de alta. O harami de alta se caracteriza da seguinte forma. Você tem aqui um candle de impulsão de força para baixo e um candle de alta que se localiza exatamente no corpo do candle anterior. O que importa aqui é o seguinte, o corpo dele inteiro deve estar dentro do corpo do candle anterior. Nesse caso aqui, se ele tivesse com esse corpo aqui, até aqui embaixo, a gente não caracterizaria já como harami. O harami ele abre, não existe uma regra, tá pessoal, que necessariamente o candle abriu aqui em cima, fechou aqui, e o próximo candle vai abrir exatamente aqui no fechamento. Nesse caso aqui ele vai abrir aqui em cima e vai caracterizar um harami ter aberto dentro e fechado o corpo exatamente dentro do corpo anterior. Dizem que harami significa mulher grávida. Isso aqui seria como se fosse o corpo da mulher e aqui a barriguinha dela. Então isso aqui é um outro padrão de candle que eu utilizo também e vou mostrar depois para vocês na prática lá como é que a gente faz a aplicação disso daqui. Primeiro de tudo que vocês precisam fazer é identificar e saber quais os padrões de alta e de baixa. E por último, nosso último candle de padrão de alta, que é o meu favorito, que eu acho que é o favorito da grande maioria também, que é o que a gente chama de martelo. O martelo se caracteriza da seguinte forma, ele tem um corpo aqui em cima, no martelo, nesse caso do martelo de alta, e um grande pavio aqui embaixo. Vocês notem aqui, ele realmente lembra, parece um martelo, uma marreta, né? E não importa se o corpo dele for um corpo negativo ou um corpo positivo. Como eu já falei, alguns podem estar com o negativo vermelho e com o positivo verde, candle de baixa ou candle de alta. Então fica para vocês aqui o nosso último candle, padrão de candle de alta, que é o martelo. Então fica para vocês aqui o nosso último padrão de candle de alta, que é o martelo, seja ele com candle de baixa ou com candle de alta. O que importa mesmo é o padrão do candle em si. Vamos passar agora para os padrões de candle de baixa. Os padrões de candle de baixa, pessoal, são exatamente o mesmo padrão de candle de alta, só que de cabeça para baixo, invertido. Aqui a gente tem o doji de baixa, que ele é uma cruz invertida. Vocês podem ver o doji de alta é exatamente o contrário, o inverso disso aqui. Esse aqui seria o de baixa, com o pavio em cima, maior do que o pavio de baixo. Lembrando que o preço dele tem que abrir e fechar exatamente no mesmo valor. E depois nós temos aqui o harami de baixa. Como a gente pode ver, é exatamente a mesma coisa, ao contrário. Antes aqui era um candle de baixa, agora aqui é um candle de alta, seguindo de um candle de baixa, também dentro do corpo do candle anterior. Lembrando mais uma vez que cada padrão de plataforma pode mudar a cor do candle, ou vocês mesmos podem configurar como vocês desejam depois. Nesse caso aqui seria um candle verde e um candle vermelho em seguida. E por último aqui também é o meu favorito de novo, que é o martelo, dessa vez o martelo de baixa, que se caracteriza a mesma coisa que o martelo de alta, só que invertido. De novo, o martelo não caracteriza pela cor do candle em si, pelo padrão dele ser de alta ou de baixa, mas sim pelo formato do candle. Um detalhezinho que faltou aqui no martelo é que às vezes ele pode ter um pequeno pavio. Um pequeno pavio no candle do martelo ainda é válido. O que não pode é um martelo mais ou menos assim. Isso aqui descaracteriza totalmente o martelo, pessoal. Tem que ser ou exatamente assim, ou com um paviozinho bem pequenininho. Depois eu vou mostrar no gráfico para vocês ele exatamente como é que... Vamos começar aqui pelo padrão do harami. A gente vai achar primeiro o harami de baixo aqui, eu já separei para vocês, porque ele é o mais difícil de encontrar. Então aqui, ó, o mercado estava caindo, estava numa queda, um candle de pulsão de força para baixo, e um candle, vou dar um zoom para vocês enxergarem, um candle de alta, dentro do corpo do candle anterior. Então, vocês notem aqui, ó, que ele abriu dentro do corpo do candle anterior, ele em momento algum ultrapassou o corpo do candle, e o corpo dele fechou aqui, e o corpo dele também fechou aqui dentro do corpo do candle anterior. Então isso aqui caracteriza um harami de alta. Ou seja, o mercado estava vindo em baixa. Quando a gente vê esse padrão de candle aqui, a gente entende que o mercado vai reverter para uma alta. E foi o que aconteceu. Ele rompeu, subiu, subiu, foi embora. A gente nota aqui então uma alta ali de 230 pontos
contando a partir do rompimento do candle. E aqui no dólar a gente tem também agora o Harami de baixa. O mercado vinha subindo, um candle de impulsão de força para cima e um candle que fechou, ó, ele abriu e fechou dentro do corpo do candle anterior. Aqui a gente caracteriza então o Harami de baixa. A gente tem aqui então que o mercado vai reverter, como ele vinha caindo, ele chega nesse ponto, ele vem, aliás, como ele vinha subindo, né? Ele chega nesse ponto, ele tende a reverter e começar a cair. Agora aqui eu vou mostrar para vocês os outros padrões de candle, que é o Doji. Aqui nós temos um Doji. Ó, vocês notem que ele abre e fecha no mesmo preço. Deixa eu colocar o mouse aqui em cima. A gente tem a abertura e o fechamento exatamente no mesmo preço. Então isso daqui caracteriza um legítimo Doji. Quando ele fica com o corpo quase aberto e fechado no mesmo preço, mas não chega a ser exatamente o mesmo preço, como esse daqui, ó, não caracteriza um Doji. O Doji tem que abrir e fechar exatamente no mesmo preço. Ó, aqui nós temos outro Doji, aqui nós temos mais um Doji, aqui tem outro Doji, aqui mais um Doji. Ó, esse aqui é um Doji de alta. Diego, o Doji está aqui, o mercado caiu. Exato, depois eu vou mostrar para vocês como é que se faz a aplicação. Não basta simplesmente aparecer o candle e a gente vender ou comprar. Ele tem que estar no momento exato, no devido lugar, né? Baseado na análise gráfica, para daí sim configurar a reversão do candle ou não. E esse daqui já é um Doji de baixa. Ó, pavio de cima muito mais alto que o pavio de baixo, Doji de baixo. E por último a gente tem o martelo. Falei para vocês, o martelo está aqui, ó, bem bonitinho, um corpo pequeno, um pavio um pouco maior. Esse aqui é um martelo de alta. Ó, aqui, como eu falei para vocês, o pavio ele pode ter um pavio um pouquinho maior. Ó, esse aqui é um martelo de baixo, outro martelo de alta, outro martelo de baixo. Se esse pavio aqui for insignificante com o pavio anterior, ó, aqui também é um martelo, ele tem um pavio ali também. Aqui mais um martelo de baixo. Esse aqui já não é um martelo. A gente não considera mais porque o pavio já chega a ser quase o tamanho do pavio anterior. Aqui não é martelo e também não é Doji, tá? Aqui tem mais um Doji. Beleza, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E se ficou alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários que eu vou atender vocês, tá ok? E se você tem interesse em ver nossos vídeos anteriores, vai ter duas opções deles aqui ou aqui em algum lugar aparecendo na tela logo mais. Forte abraço então, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!